Eu peguei o Vitor atrás do prédio. Gente, foi uma ficada gostosa, extremamente no sigilo. Porque a mãe dele me odiava e ela era da igreja. E eu, por ter uma aparência meio feminina e ser um menino, já existe aquele preconceito dela comigo. De eu ser gay e talvez vir a converter o filho dela. Então ela não deixava falar com ele de jeito nenhum. Foi no começo do ano, depois do meu aniversário, eu tinha acabado de fazer 16 anos. E eu era sempre obrigado a ir para o Rio de Janeiro, pra casa do meu pai e da minha avó. Todo final de ano, porque minha mãe e meu pai são separados. E lá morava um garoto chamado Vitor. Minha avó morava em uns condomínios de muitos prédios, bem antigo, sabe? Bem humilde. Pra vocês terem ideia, os prédios eram no máximo de 5 andares e o térreo já começava a ter casa. Então, um condomínio bem antigo mesmo, na zona norte do Rio de Janeiro. O Vitor, gente, ele era muito bonito. Era, porque hoje em dia, depois que eu vi ele, ele tá um bagaço. Extremamente espremido, feio, moído, pior que cana. Bem feio. Tem quem gosta. Pra quem não sabe, eu sou viciado em gatos. Eu amo gatos, eu amo ter gatos. E meus gatos são minha família. E ele tinha um gatinho. Longe da minha casa eu não tinha gato nenhum. Então, sempre quando eu passava pelo apartamento dele, que era bem no térreo, a janela dele era pro lado da rua, a gatinha dele tava na janela e eu via que não tinha ninguém dentro de casa ou ninguém naquele cômodo. Eu ficava lá conversando com a gata, passando a mãozinha na gatinha, conversando com elas, né? Com aquela vozinha que a gente faz quando tá falando com o gato, tipo, bonitinha, blá blá blá. Assim, e era costume, toda vez que eu via, eu passava a mão nela. E eu tinha costume também, todo dia à noite, entre 11 e meia-noite, eu ia para a pracinha ler mangá. Porque eu não gostava de me envolver com as pessoas dali. Elas tinham muito preconceito, então eu preferia ficar sozinho lendo meu mangá à noite. Então era todo dia, gente. Todo dia eu ia de madrugada, pezinho da madrugada, ficava lendo até umas 3 horas da manhã. Lá e ficava brincando sozinho no balancê, essas coisas. Aí um dia eu fui passar a mão no gatinho dele, porque eu achava que não tinha ninguém dentro de casa, né? Só que ele tava deitado e eu não tinha visto. E eu comecei a conversar com a gata. Ele levantou a cabeça e ficou me olhando e eu não tinha percebido. Até ele falar assim, você gosta de gato, né? Eu olhei pra cara dele assustado, dei um sorriso e falei, pô, eu gosto. Os meus estão todos lá em casa e eu tô aqui. Tô sem gato nenhum, então toda vez que eu vejo ela, eu venho fazer carinho, fico conversando. Aí ele vira e fala assim, eu sei, eu escuto você conversando com a gata, fazendo aquelas vozinhas de criança, enquanto tá falando com ela. Aí eu dei risada e fiquei morrendo de vergonha. Eu falei, você ouve? Aí ele, sim, porque sempre quando você vem aqui eu tô deitado na minha cama. Só que hoje eu decidi falar com você. Aí eu falei, mas por que decidiu falar comigo? Ele falou assim, que a minha mãe saiu, tô sozinho dentro de casa, não tem nada pra fazer. Aí você tá aqui, eu aproveito pra poder conversar pra ver se passa tempo. E nessa época tá ficando febre Naruto, então ele entendia também de alguns animes. Então ele entendia de Naruto, e eu também assistia Naruto. Então a gente ficou conversando sobre isso. Aí interfonou a mãe dele pra poder abrir o portão pra ele. Aí ele foi lá e falou assim, pô, foi mal, minha mãe tá chegando, depois nós conversa. Eu falei, não, tudo bem. Aí ele vira e fala assim, eu já te vi algumas vezes na pracinha à noite, tu fica lá sempre? Aí eu respondi e falei, sim, sempre tô lá, sozinho lendo meus mangás. Aí ele, tu fica lendo? Eu falei, é. Aí ele falou, legal. Aí eu falei, parece lá a qualquer hora. Aí ele, pô, eu não posso, que minha mãe é chatona, não deixa eu sair de casa, não deixa eu conversar com ninguém. Aí eu falei, você tem uma janela? Ela dorme cedo? Aí ele dorme. Eu falei, pula a janela e vai pra lá. Ela não vai saber, deixa aberta, aqui ninguém rouba mesmo. Aí ele, pô, boa ideia, boa ideia. Aí anoiteceu, e eu na esperança, né, de ele ir lá, fui todo arrumadinho, tudo bonitinho, cheiroso. Fui lá da intenção falar, caraca, vou ficar amigo do Vitor, poder dar em cima dele, dar uns beijão nele. E ele não foi. Aí eu fiquei muito triste. Também esperar o quê? De um filho de crente. Vai pular a janela pra poder ver homem? Não vai, né? Foi passando os dias e eu tava evitando fazer carinho na gata na janela. Então eu esperava lá descer pro matinho que tinha ali na frente pra eu poder mexer com ela. Porque vai que ele tava ali e eu ia ficar com vergonha. Porque eu tinha chamado ele pra poder ir comigo na praça, ele não tinha ido, foi meio que um bolo na minha cabeça. Aí eu ficava ali no matinho sentado, mexendo com a gata. Ficava ali muito tempo. Na hora que ela descia da janela, ficava no matinho, ficava muito tempo fazendo carinho nela. Que fazia eu lembrar de casa, tipo, saudade dos meus gatos, sabe? Então ele apareceu de novo na janela e falou assim, pô, tu vai estar hoje na praça? Eu falei, não, tô lá todo dia. Aí ele, beleza, vou colar lá. Quando a minha mãe dormir, eu vou lá pra gente poder conversar, pra gente poder ficar junto. Aí eu, vamos ficar juntos, será que ele tá pensando em alguma coisa? Aí eu dei um sorrisinho pra ele e fiz assim, ó. Aí ele deu risada, aí ele falou, você é louco me fazendo fazer isso. E eu falei, eu não tô fazendo nada, me insinuando, sabe? Aí eu fui e falei, você que me quer. Aí ele deu risada e falou, pode crer. Na hora eu regalei o olho, fiquei, será que ele entendeu o que eu falei? Aí anoiteceu de novo, fui lá, tomei banho, não me arrumei tanto dessa vez, porque vai que ele deu bolo de novo. E fui lá pra praça. Cheguei lá, era umas 11h30. E fiquei lendo. Aí tava dando quase 1h da manhã, ele não aparecia. Aí eu falei, pronto, mais um bolo. Aí eu fiquei lá quieto, coloquei minhas músicas pra ouvir, né, naquele aqui.
Eu fiquei ouvindo. Aí ele chegou por trás, colocou a mão no meu olho, assim, sabe? E falou, adivinha quem é? Aí eu, pô, é o amor da minha vida. Dando risada, sabe? Aí ele deu risada também. Aí ele falou, que isso, moleque? Aí eu, só verdade. E dei risada. E ele não tava brincando, então eu estava aproveitando. Então a gente sentou lá, a gente ficou conversando sobre Naruto. Ele contou sobre a mãe dele, que a mãe dele não deixa ele falar com ninguém, só com os meninos. Nem com as meninas ele consegue se aproximar. E quando eu cheguei no condomínio, ela falou que não era pra poder falar comigo de jeito nenhum, porque falou que eu tinha diabo no corpo. Ela era bem religiosa mesmo, sabe? Religiosa ao extremo. Que falou que homossexualismo pega, senão ele ia acabar virando também. Essas coisas que a gente já conhece, né? É normal no nosso mundo. A gente saber que as pessoas falam isso da gente, como se fosse uma doença contagiosa. Aí o que? Eu perguntei, não, e você? O que você é? Ele virou e falou assim, eu não sei o que eu sou, porque eu nunca fiquei com ninguém. Nessa hora me deu um frio na espinha, gente, que eu fiquei muito bobo. Aí eu, é mesmo? Tu nunca ficou com ninguém? Aí ele, nunca fiquei não. Aí eu tô aqui se tu quiser resolver isso, mas se você não gosta, tudo bem. Ele olhou pra minha cara, deu uma risadinha e falou assim, pô, eu não sei se eu gosto, nunca experimentei. Aí eu falei, tu quer experimentar? Aí ele falou, pode ser, não vai contar pra ninguém. Aí eu falei, tu quer experimentar? Aí ele falou, pode ser, não vai contar pra ninguém. Eu falei, não, óbvio que não. Além do mais que eu não falo com ninguém aqui. Aí ele, pode crer. Que ele usava muito pode crer, sabe? Acho que é mó de carioca. Aí ele falou, pô, onde a gente vai ficar? Aí a gente começou a andar um condomínio, ver o lugar onde tava mais vazio, que não tinha câmera, que tinha muito mato, se desse pra entrar nos matos. Aí a gente foi pro finalzinho, lá, bem longe, bem perto da Avenida Brasil, tava já. E tinha um prédio que não tinha luz. Mas, tipo, ele era um pouquinho nojento, porque era perto da caçamba onde as pessoas jogavam lixo, sabe? Então, tipo, era lá no fundo do prédio, perto da Avenida Brasil, parte extremamente escura, onde tinha um lado tinha muita caçamba de lixo e no outro lado tinha um muro com um monte de mato e árvore escuro. Tipo, o cheiro não chegava até lá, mas era nojento e dava medo de aparecer rato, porque o condomínio era conhecido como um prédio que tinha muito rato. Mas a gente decidiu ali mesmo, a gente entrou no matinho, ficou esperando ver se não aparecia ninguém. Aí eu fui, peguei a mãozinha na cintura dele assim, puxei ele pra perto e encostei minha boca na boca dele. Ele deu tipo um empurrão pra trás, sabe? Tipo... E falou assim, não, é melhor não. E saiu. Aí eu fui atrás dele, eu falei, não, tudo bem, se você não quer, não vou forçar. Aí ele olhou pra minha cara, bateu o pé no chão, meio que com raiva, sabe? E falou assim, não, mas eu quero, esse é o problema. Aí eu fui e falei, se você quer, vamos continuar. Aí ele falou assim, não, é que eu não sei beijar. Eu falei, eu sei, você falou que não quer ser beijado. Aí ele, então, eu respondi, eu te ensino, vamos voltar e terminar de ficar? Aproveitar que não tem ninguém? Aí ele, tá bom, vamos. A gente voltou, a gente entrou no matinho, a gente ficou conversando um pouquinho, eu fui me aproximando dele, ele ia pra trás com medo. Deixei ele no tempo dele, sabe? Fui meio que amaciando a carne. Igual quando a gente que é gay sabe quando vai ficar com hétero, tem que ir devagarzinho pra poder abocanhar. Aí quando eu menos vi, ele que veio me beijar. Só que ele não sabia beijar, gente, era horroroso, ele beijava... Beijo extremamente babado, sabe? Eu não gosto, eu tenho nojo. E fui mostrando pra ele como se faz, né? Do jeito que eu beijava. Também não era muito experiente, mas já tinha uma experiência com os pessoais, com as pessoas no meu bairro. Mas acabou saindo, a gente se beijou, ele gostou, ele ficou todo feliz. A gente foi conversando até perto do prédio. O que achava que não podia acontecer, acabou acontecendo. A mãe dele tava na rua procurando ele com um pedaço de borracha. E a gente conversando, a gente não viu, ela tava parada em frente ao prédio. Na hora que a gente chegou, ela viu nós dois juntos, ela deu uma lapada com borracha, sabe, de mangueira, na perna dele. E falou, entra pra casa agora. E saiu xingando ele. Porque, tipo, a mulher era muito louca, de verdade. Ela deu... Gente, juro pra você, deu até estalo. Ele quase caiu no chão. Chega e se curvou, sabe? Porque foi bem perto da dobradura do joelho. Ele olhou pra minha cara assim e entrou pra dentro. Ela só olhou pra minha cara e falou assim, depois eu me resolvo com você. E foi pra dentro. E eu fiquei em choque. Eu falei, fodeu? Agora o que eu vou fazer? O moleque tá apanhando por minha causa. Aí eu fui pra dentro de casa, né? Minha avó sempre acordada, porque ela tem síndrome do pânico. E ela só dormia quando entrava dentro de casa. Ela perguntou como tinha sido, porque ela sempre perguntava. E eu falei o que tinha acontecido, porque eu sempre falei tudo com a minha avó. A minha avó foi a primeira a saber de tudo, gente. E eu contei pra ela, aí ela... Pô, tu arrumou pra minha cabeça, aquela mulher é o cão. Aí a gente dormiu, a minha avó acordou com um barulho na janela, batendo na janela, chamando, ô Carmen, sabe? Bem de manhã, a gente vai ser umas 8 horas da manhã. Aí eu ouvi também, só que eu continuei deitado, fiquei curioso pra saber quem era. Aí ela falou assim, segura esse menino dentro da sua casa. Ele fez o meu filho sair pela janela à noite ontem. Pra quê? O que eles foram fazer? Que o Vitor não me fala. Aí a minha avó falou assim, que isso, eles são amigos. Ele só saiu porque você não deixa ele sair, fica prendendo o garoto não tem amizade nenhuma aqui. O garoto cresceu aqui dentro, não fez nada e não conhece ninguém. Meu neto foi lá porque ele gosta de gato e ficaram conversando sobre
sobre gata, eles só saíram. Pode perguntar pro guardinha lá fora. A minha avó falou isso porque o guardinha era gay e ela não falava com gays. Então sabia que ela não ia perguntar. E se ela perguntasse, acho que o guardinha dá um jeito de encobrir. Aí ela, não quero mais esse menino perto do meu filho. Não quero mais ele encostando na minha gata. Não quero nem passando em frente do meu prédio. Aí minha avó virou e falou assim, mas eu pago o condomínio, ele passa onde ele quiser. Se você está incomodado, você se mude. E bateu a janela na cara dela. E a mulher ficou resmungando lá e eu dando risada no quarto. Por mim mesmo, porque minha avó tava me defendendo. Aí minha avó foi no quarto, ela bateu no meu pé pra me poder acordar. Aí ela falou assim, tá acordado já, né? Aí eu falei, tô acordado. Aí ela, por favor, você não fale mais com o Vitor. Só se ele vir falar com você, não procura mais ele. Porque senão vai dar dor de cabeça pra mim quando você for embora. Eu falei, tá bom então, vó. Então, eu nunca mais brinquei com a gata. Eu nunca mais falei com o Vitor nunca mais falou comigo. Eu vi ele esse ano, quando fui visitar minha avó. Ele estava acabado, não olhou na minha cara, mas também eu tô muito diferente, acho que ele nem me reconheceu. Eu era outra pessoa naquela época, tipo, tudo. Fisicamente, visualmente, não que eu tenha feito plástica, é que eu mudei meu jeito 300%. E ele não olhou pra minha cara, mas eu olhei pra ele e ele não estava agradável. Então, tipo, eu fiquei com ele na melhor fase da vida dele, eu tirei o bebê dele. E se estiver vendo isso, Vitor, você foi um amorzinho, tá bom? Então, é isso, gente, essa foi a história. Se alguém tiver passado por alguma coisa parecida, fala aí pra mim. E se quiser que eu conte sua história, manda lá no meu e-mail, iruki.contato@outlook.com, que eu vou começar a contar a história de vocês, tá bom? É isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.